Olá, eu tô me sentando aqui, Fabricat, bora reagir mais um vídeo, beleza? Quem pediu está aí na tela. Ele me pediu que eu reagir esse vídeo aqui, bora reagir, beleza? Eu acho que esse vídeo é bom pra quem joga assim, Undertale, pra quem quer descobrir os segredos, os códigos, né? Esse vídeo é literalmente códigos, né? O que são os códigos de Undertale, beleza? Cara, o Undertale eu joguei uma vez só pra fazer um tutorial, sabe? Tipo assim, não um tutorial, mas jogando em um... Esqueci agora, uma plataforma, uma coisa assim, sabe? Eu joguei nele, os usuários mesmo e tal. Joguei até fazer, eu acho que mais ou menos a parte 1, né? Mais ou menos. Não a parte 1, mas tipo assim... Joguei acho que uns 12 minutos, talvez, né? Mostrando jogos, como eu sempre fazia antigamente. Só que isso tá no meu canal secundário, que é o Black Cat Joga. Vá lá, beleza? Quem curte aí, link na descrição. Muito insano. Só não joguei tudo porque o aplicativo bugou, né? A plataforma que eu utilizei, o aplicativo lá e tal. Depois eu vou lembrar. O emulador, isso, emulador, nossa. Bem-vindos a mais uma... Quer dizer, bem-vindos ao mais profundo conceito de códigos em Undertale, em todo o seu universo. Um vídeo mostrando minha visão deste conceito e mundo. Ok. Espero que compreendem. E mais uma coisa, isso não é um fato, apenas uma forma que eu enxergo esse multiverso e queria comentar, já que ninguém nunca falou a respeito. É bom dar sua opinião quando você vê algum mundo de um jeito diferente, sabe? Algum mundo assim, multiverso tal, de algum jogo. E né? Insano. Cara, eu vi umas gameplay de... Não, tipo assim, não completas no jogo inteiro, sabe? Mas algumas assim, cara, que a gente não tem como explicar. Tipo assim, você tá num problema ali do... Você encontra os Shanks, né? Shanks. Você tem que derrotar o cara, tipo assim, só desviando. Cara, é muita coisa pra se desviar. Você tem que lembrar quando você morre, sabe? Onde você tem que desviar, o que você tem que fazer, o que é pensar rápido, sabe? É muito, que isso. Tem que ser muito hacker. Bem, é isso. Traga a vinheta. Aí lembrando, a gente vai reagir no canal do EDF Android, beleza? Pelo nome, eu acho que ele já faz bastante vídeo assim, eu acho que focado nos jogos mesmo, sabe? Ou alguma coisa, Android, né? Eu acho que é focado nos jogos e tal. Mas assim, pra fora, assim, não literalmente assim dentro, como ele tá fazendo assim, mas assim, fora, mas nos jogos assim, códigos, tal, sabe? Não quero estudar no jogo, né? Pegando assim, coisa assim que ninguém falou, né? Até agora parece, talvez. Bem, play. Para quem está na comunidade Undertale sabe que códigos em específico é algo bem comum de ser usado. Códigos, a maioria de personagens atuais, ainda mais quando são mencionados questões como divindades, tem muito a respeito a falar Divindades aí. Códigos. E códigos começou a surgir no momento em que a comunidade começou a tratar algumas AOs como se elas de fato fossem apenas um jogo ou uma simples história / jogo. Quando nós vimos os inícios das AOs, eram só universos alternativos mesmos, com suas histórias quase que idênticas à original, mas com leves mudanças. Depois tivemos AOs com histórias próprias e depois tivemos AOs em que de fato sabem que são jogo, como por exemplo Undertale. In my world, to us, this world is just a game. Já que eles sabem que é um jogo, então eles sabem sobre programação / a criação deles, que se baseia em códigos. Os códigos são o que define literalmente tudo nesse multiverso. E principalmente um jogo. Todo um preparo, todo um código é feito para poder só simplesmente animar um personagem andando, um personagem falando, o que vai aparecer. Os códigos devem ser tão, assim, complicados, né? E quando isso se tornou algo tão comum na comunidade, personagens como Erro, Fatal Erro, que são personagens que manipulam códigos e fazem coisas semelhantes a isso, e também desse nível que até são divindades e colocam em outros patamares, fazem coisas como modificar até mesmo os códigos de pontos do personagem, coisas, então... O cara fala aqui de código e acaba recebendo um anúncio de SQL, caraca, aqui é realmente muito código mesmo.
Bem, toda vez que tiver um anúncio, eu vou cortando, beleza? Pra não ficar meio chato. É uma parada muito abstrata que nunca necessariamente também é importante também cortar o uma anúncio. regra, nunca houve um conceito para ser seguido. Como esse conceito é uma parada muito complexa e até mesmo deixado de lado pela comunidade, só existe coisas como essa, eu estou fazendo esse vídeo para poder apenas comentar a respeito de códigos e também dar o meu ver do que eu enxergo as AUs dessa forma. Bem, importante, regras que deveriam ser seguidas para que fizesse total sentido com esse O multiverso. jogo é bom aí também, olha. Faz parte Primeiramente, do mundo nós temos que Simpson. entender uma coisa. Só que fugiu. Do que nós, mundo real mesmo, nós somos feitos. Somos feitos de uma matéria. E essa matéria é toda feita de quê? De átomos. Átomo é a unidade básica de construção da matéria. Ou seja, exatamente eu, você, tudo e todas as coisas que você faz, tudo que você toca, tudo tem átomo. Não só um específico átomo, e sim trocentos bilhões de átomos que são usados para poderem criar claramente, mas sendo assim, não sabe o que ele fala. Podemos dizer que no multiverso de Undertale, os átomos Distorção. na verdade são códigos. Os códigos são os átomos desse conceito de mundo. Sendo assim, tudo e todos os personagens, não importa quem, não importa o que, não importa se é um objeto, se é o ar, se é um personagem. É tipo tudo nos filmes são que códigos. é falado que a gente é tudo programação, né? O mundo é tudo um programa. Códigos. Várias combinações Tudo cheio de códigos. vários números que formam um ser, um objeto ou qualquer outra coisa. Tipo, tudo pixelado e agora, e tal, para que tudo faça mais sentido, vamos começar a substituir átomos para o termo de códigos, já que estamos falando da comunidade Undertale. Então vamos começar dizendo que existem vários tipos de códigos. Todos os códigos possuem uma forma. Formas que se diferem umas das outras, mas que o tornam códigos tanto negativos, positivos, neutros e apenas embaralhados, mas com propósitos. Quase todos os códigos possuem propósito. Então, por causa disso, é impossível existir um personagem que não seja feito de códigos. Ele tem que fazer parte da matéria. Se a matéria é códigos, então todos têm que ser também códigos. Claro que em sua maioria, todos os códigos tecnicamente para um personagem são os mesmos, mas existem outros que possuem códigos negativos demais, códigos positivos demais, códigos embaralhados demais, mas sempre funcionam, todos sempre vão funcionar da mesma forma. E os códigos, além de não só definir a fórmula do que é a matéria, do que é o personagem ou o ambiente que ele está ou qualquer coisa do tipo, os códigos também são a essência do personagem. Porém, de uma forma um pouco diferente do que uma alma. E agora nós vamos falar disso. Alma e essência. Tá, ok. Cara, eu tô curtindo o vídeo, muito legal, bem diferenciado. Mesmo falando sobre um jogo, sabe? Tá falando como se fosse a vida. Por acaso já ouviram aquela frase? A existência. Nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Aqui funciona um pouco parecido. Os códigos estão em constante transformação, mas também não impede deles serem deletados ou tecnicamente criados. Porém, mesmo se por acaso uma pessoa morra, os seus códigos não necessariamente são destruídos, eles são apenas transformados, como por exemplo, eles deixam de ser um personagem e viram pó. Mas as almas ainda se mantêm de pé, e as almas também são códigos. A alma define, tecnicamente falando, o que é um personagem, e já a essência desse personagem define-se através dos códigos dele. Sendo assim, um personagem sem alma é só necessariamente um personagem programado. Não programado no sentido de fora do conceito de livre-arbítrio, fora do conceito de ser uma pessoa vivendo no mundo. Ele só é meio vazio, ele só depende de uma essência, ele depende de algo para ele poder sentir alguma coisa. E quando um personagem com alma morre, a sua essência ainda continua perambulando como código por aí. Mesmo que a alma seja desfeita e só se torne apenas números, elas ainda estão lá. E já um ser feito sem uma alma, por exemplo, Ink, Alpha Corruption Suns, essas coisas, o que define então eles não serem só simplesmente uma casca vazia, são os artefatos que eles têm que podem dá-los personalidade. Por exemplo, quando o Ink está sem suas tintas, ele é só uma casca vazia, mas quando ele tem suas tintas, ele consegue sentir. Já personagens como o Alpha Corruption Suns, Vírus 404, que são personagens que não possuem almas, eles têm seus traços de personalidade sendo definidos através dos vírus.
E o que são os vírus? Os vírus são outra fórmula de códigos. Eles não são necessariamente códigos ruins. Eles são só códigos mais levados ao conceito de um código negativo, só que mais extremo. Por causa de questões como essas, personagens que são vírus necessariamente têm mais tendências a irem pro lado do mal. Que personagem! Eles dominam a essência deles, domina a Então quem sai desse gamer já virou um deus gamer, porque olha... Ser maus, como por exemplo, o Atividades. Alpha Sans não é um personagem do mal, se você já viu a história dele. Ele é só tecnicamente um cara que quer viver e ficar sozinho. Então, necessariamente falando, o código só é de um vírus, tecnicamente só o puxa mais pra um lado, mas não necessariamente significa que é o caminho que ele vai 100% escolher. E assim como também vírus, erros não são de fato erros. Erros são só apenas uma outra fórmula de descrever outro tipo de código. Um personagem completamente bugado não necessariamente significa que ele é incompleto, fake ou que ele não deveria existir. Ele é só apenas algo que tem uma aula aqui muito top da fórmula original. O correto seria um personagem como um do Undertale original, um personagem com a fórmula sim. Mas um personagem bugado não significa necessariamente que ele é um erro completo para aquele mundo. Não, ele é real, ele ainda faz parte daquele mundo porque ele funciona. Se ele não funcionasse, aí sim legal ver o vocal dele, né? Ele fala e vai falando e tal, sabe? Criar um outro conceito de personagem. Explicando não necessariamente significa sua visão. que um erro ele não deveria existir. Ele existe e por causa disso que ele existe. Mas por certas questões, como por exemplo o fatal erro, que pode ser sim considerado um belíssimo erro, ele necessariamente falando consegue enxergar o mundo de outra fórmula. Enquanto os vírus tecnicamente só enxergam o mundo pela forma mais negativa de sua essência, porque ele é uma versão extrema de códigos negativos, um erro enxerga os códigos como códigos mesmo. Algo que vai da sua própria interpretação. Ele consegue enxergar o mundo através das fórmulas que necessariamente são feitas no mundo. É como se, por exemplo, a gente está aqui vivendo e existem pessoas que conseguem ver o nosso interior. Então, além de códigos neutros, que são padrões, positivos, que são mais entrelaçados a sentimentos positivos, e negativos, com sentimentos negativos, vírus, que são mais elevados a uma versão mais extrema do que os negativos são, e os erros, que são só apenas uma fórmula de reenxergar o mundo de outra fórmula. Existem outros tipos de códigos. E também está, né, perturbando minha privacidade também, né? No vazio. Deixa meu interior aí, por favor, né? Como os códigos estão sempre em mudanças, então necessariamente falando, um código negativo pode virar um código positivo e pode também virar um código neutro. E todos possuem uma função. Mas existe um código que ele não necessariamente possui uma função. E ele de fato, até ele mudar de forma por conta própria, ele é apenas o que a gente pode definir de fato como um tipo de vírus real mesmo para aquele mundo, que são os códigos vazios. Os códigos vazios são apenas códigos que não têm necessariamente uma função ainda definida. Então, por causa disso, eles não agem e não conseguem completar nenhuma tarefa, já que eles não foram feitos ainda para poderem atuar. Por causa disso, se um personagem acaba caindo num local completamente vazio e se ele ficar lá por muito tempo, os códigos naquela área vão tentar se modificar ao redor dele. E é por causa disso que personagens como o Erro, que acabaram caindo num vazio por ficarem lá por tanto tempo, os códigos acabaram então entrando nele. E aí é que pode acontecer um problema que pode ser uma mutação ou pode ser apenas uma destruição. Se um personagem é completamente codificado ao vazio, então ele acabará então deixando de existir ou será completamente desfeito. Então ele pode ser autodestruído lá, ou ele pode acabar sofrendo uma mutação grande e acabar evoluindo seus status ou baixando seus status. Vai da fórmula de como o código funciona. Porque os códigos, eles não são... Não tem uma porcentagem que ele não vai, né? Eles só querem uma função. E se eles não têm uma função, eles vão atrás de uma. Sabe? Nem que isso seja destruir outros códigos. Por isso que o vazio é um local bastante perigoso. Manipulação de códigos. A manipulação em um código seria extremamente difícil de se ocasionar, devido ao fato de que você está literalmente moldando uma essência de algo ou de um ser. Então, se simplesmente um personagem consegue manipular códigos e consegue fazer isso, não deveria ser ativado de uma forma muito fácil. Afinal, como os códigos estão sempre em constante mudança, simplesmente um código de um número específico pode alterar para outra fórmula, seja em poucos dias, horas, segundos ou até mesmo anos.
Então, em tese, seres que têm habilidades de alterar a realidade em uma forma extrema não deveriam necessariamente existir. Aqueles que sabem manipular os conceitos de códigos não deveriam ser muito OPs. Afinal, queira ou não, ele está, tecnicamente falando, programando um mundo. Sendo assim, é tão complicado programar um ser vivo a ponto de dá-lo até sua própria consciência, a sua própria personalidade, seu próprio jeito de agir, não ser só simplesmente apenas uma máquina parada que completa apenas ações comuns. Mas todos os códigos também, além disso, também afetam em outras formas cósmicas o próprio multiverso, a linha do tempo natural e os universos alternativos. As linhas do tempo dá são pra ver mais aqui, ó, ocasionadas rapidão. Os códigos também, além disso, também afetam em outras formas cósmicas o próprio multiverso, a linha do tempo natural e os universos alternativos. Ele foi dar uma As olhadinha, linhas do tempo se são mais estava ocasionadas correto, devido aos resets do humano. Sendo assim, quando um reset acontece, necessariamente ele altera a fórmula de um código de forma transversal ao próprio tempo, ocasionando enfim uma mudança nos códigos. Mas pode acontecer de, em vez de necessariamente Vê que a voz dele ficou longe naquele momento pela sua versão que ele estava no passado, ele acaba então se reformulando e criando-se um segundo plano, uma segunda aversão, criando-se assim um novo tipo de tempo, um novo tipo de AU, que é apenas uma linha do tempo transversal diferenciada do universo original. Pela questão de ser uma linha do tempo que o código não foi deletado ou transformado na sua antiga versão e sim apenas reformulado, Caraca, versão pode maligna. acontecer umas anomalias. Em vez de simplesmente ser apenas uma linha do tempo alternativa, ela pode acabar ganhando então altas transformações que fazem com que certos eventos tenham acontecido de uma forma que não faria sentido acontecer no universo original, mas nesse mundo faz porque ele já está fora do mesmo plano. E esses códigos podem acabar sofrendo uma alteração tão grande que literalmente pode moldar uma linha do tempo. Nesse conceito, como ele falou, né? tipo Multiverso. de explicação, não existe Várias o conceito de criadores nesse mundo. diferenças O que são os e criadores, tal. vocês já sabem. Cada mundo, em cada mundo. Nós somos os criadores desses universos alternativos. Nós que criamos as histórias e por causa disso isso acontece. Mas se tirarmos esse conceito de quebra de quarta parede, porque queira ou não, isso é uma quarta parede que sendo quebrada, é a gente introduzindo uma coisa nova para essa comunidade. Pois é. Sendo assim, podemos especificar de que uma criação de um universo alternativo completamente diferente do universo original, completamente diferente de tudo, virando de fato uma coisa que está além de apenas uma simples... Caraca, todo mundo é maligno aí. Funcionaria da seguinte forma: é quando o multiverso após os Menos resets acharem a ocasiona plantinha, uma talvez. mudança tão grande, mas tão grande na linha do tempo, que em vez de ser apenas uma linha do tempo reformulada, ela acaba literalmente moldando toda a história. Não só a história, como literalmente tudo. Os personagens simplesmente que deveriam ser do jeito que eles eram, acabam reformulando e virando outros seres. Por causa disso, de um universo alternativo, em vez do Papyrus se comportar da mesma forma original, ele muda de personalidade. Eles mudam de forma e a sua própria forma física, a sua própria forma de como ele enxerga o mundo, de tanto que ela foi alterada, tecnicamente falando, ele viveu aquela vida o tempo inteiro e nunca percebeu que ele estava vivendo outra vida antes disso. E nunca na vida irá perceber. Porque se olharmos pela questão teórica... Tipo assim, de morte e tal, e viveu outra vida. Eu nem pausei, eu pauso sozinho. Mas se olhar pela questão de fato prática, nunca alterou. Foi apenas isso o tempo inteiro. Essa é a perspectiva dele de mundo. Então isso serviria para poder explicar até mesmo a essência de como o próprio multiverso funciona e como funcionaria a existência de outras AUs. Por mais que são consequências criadas através de reset ou apenas só modificações com o próprio arsenal dos códigos mesmo se auto-embaralhando, ainda existe uma coisa que é tão prejudicial a esse tipo de conceito, que são as criações imperfeitas. Tudo tecnicamente falando deveria acontecer de uma forma natural. Pois é. Se o multiverso não está se auto-recriando, se auto-construindo e também tentando se controlar para não se auto-sobrecarregar, tudo vai funcionar da forma como devia. Mas quando acontece uma criação de alguém que não sabe necessariamente do que está fazendo, o mundo acaba virando um caos. E necessariamente falando, cria-se cópias imperfeitas. Mesmo um personagem que é capaz de manipular códigos, mesmo um personagem que é capaz de sim criar vida, capturar todos são códigos, esses chunks aí, desvendar todos os mistérios que tem em um código e tentar criar um ser vivo, esse ser vivo jamais será tão perfeito assim.
ele jamais fará parte desse conceito mundial de vidas e mais vidas sendo moldadas. Sendo assim, muitos desses personagens ficarão presos apenas aos seus próprios programas. Eles podem até parecer vivos, mas no fundo, eles não estão. Como se eles fossem até apenas simples meros objetos. Sendo assim, não é possível um personagem criar seu próprio universo apenas da sua forma padrão. Sendo assim, ele teria que literalmente programar qualquer ser vivo para poder fazer ele ter uma boa vida. Não tem uma... Isso claramente levaria muito tempo e o ser vivo não seria de fato vivo. Afinal, se ele tiver que fazer alguma coisa que seja fora do seu padrão, fora do que é a sua essência, ele não vai conseguir fazer. O que tem que criar ser um deus, de verdade, né? Ele pode até existir em forma física, mas ele não é consciente para poder fazer isso por conta própria. Pois é. E agora, para finalizar, vamos falar do que eu já tinha mencionado bem antes: a sobrecarga. Na minha opinião, o maior evento, aquilo que pode literalmente ser o fim de tudo para essa comunidade, o fim de tudo para toda a rascunhosfera, o fim de literalmente a existência de qualquer coisa, é um evento que não necessariamente envolve mortes, não envolve necessariamente um genocídio, e sim algo que literalmente pode afetar todo se acontecer o evento Help Tale. Help Tale não é o mal. Help Tale não é simplesmente uma possibilidade de uma história. É um evento catastrófico, é literalmente o fim, porque nesse conceito é como se tudo se remoldasse e virasse apenas uma única coisa. Então, para poder especificar o que seria o evento Help Tale, baseado nesse conceito de códigos, funcionaria da seguinte forma: monstro diferenciado. Com a existência de muitos e muitos universos, o vazio acaba então se tornando muito pequeno, porque é quando o vazio, os códigos do vazio, saem do vazio para poderem finalmente arranjar um, entre aspas, trabalho. Sendo assim, ele vai então criar novos mundos, ele acaba então reformulando mundos e criando universos alternativos. Sendo assim, os mundos estão agindo e todas as linhas do tempo, tudo ao redor está se fluindo normalmente como os códigos funcionam, mas pode acontecer uma sobrecarga. Pelo fato dos códigos estarem alterando o tempo inteiro, pode acontecer de sofrer uma sobrecarga, onde num local que está devido a tendo por exemplo, muitos códigos negativos ou positivos ou qualquer outro tipo de código, acabar então reformulando mais e mais códigos, acaba puxando e criando-se uma barreira. Essa barreira impede os códigos de mudarem de forma, eles vão ficar naquela forma para sempre, e por causa disso elas tentam puxar tudo o que é igual a elas para dentro delas, e com isso inclui também os universos e as próprias pessoas. E quando isso vai acontecendo, elas vão se reformulando. É como se elas estivessem todas tentando se equiparar a um centro. E aonde é o centro? O primeiro universo. Onde será? O universo original. Como os códigos estão se reformulando e ficando presos em uma bolha, as próprias bolhas uma hora vão tentar se encaixar e se encurvar. E então com isso os multiversos vão começar a se aproximar do universo principal, e assim que eles chegam, acontece o evento Help Tale. Todas as pessoas, todos os personagens, todos os códigos que formulam elas acabam então se fundindo e virando parte de apenas um único ser. E assim você perde a sua liberdade, você deixa de ser quem você era para poder se unir e se tornar apenas uma única parte de um único ser. Um ser distorcido que não deveria existir, mas ao mesmo tempo deveria. E quando você é um ser único, uma personagem que nunca existiu no universo original, os seus códigos então são tão divididos que você acaba virando qualquer outra coisa, como apenas um simples micro pedaço seu que está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Pode ter partes de você em uma rocha, pode ter partes em você em uma pedra, em um objeto, em até mesmo uma pessoa, mas não é você, porque você não está lá, porque você nunca deveria ter existido. Sendo assim, você é só um pedaço de código dividido em milhares de pedaços de códigos. Então você está em todo lugar e ao mesmo tempo em nenhum lugar. O evento está em tudo, mas eventos mais temíveis praticamente você não está em nenhum. Jamais deve acontecer. Sua existência não é nada. Mas sim porque literalmente vai deixar de existir a liberdade de existir esse conceito de diversidade. Essa diversidade que existe, quando ela é simplesmente comprimida e vira apenas um único mundo, você perde essa liberdade, você perde o direito de você ser quem você é, você perde literalmente tudo. A vontade de perder tudo. É por causa disso que Help Tale é um evento que precisa ser controlado. E a única forma de controlar isso é destruindo mundos e ao mesmo tempo permitindo que outros mundos se mantenham de pé, para que assim os códigos não fiquem toda hora se propagando
em nenhum momento acabe criando essa bolha que acabará então puxando tudo para um único só lugar. É por causa disso que tudo deve ser temido. Bem, esse foi o vídeo, esse é o meu muito conceito bravo. do que deveria Curti. funcionar os códigos do universo de Undertale. Cada um tem sua, entre aspas, AM para poder criar da sua própria forma sua mitologia. A AM é o seu multiverso alternativo, cada um tem sua forma, não é verdade? E se obviamente cada um tem seu AM, isso significa que você está livre para poder utilizar a fórmula que você quiser. Esse é o meu jeito, é o que eu acho que deveria funcionar, é a minha visão do que eu enxergo esse mundo e principalmente o que os códigos representam para isso. Se você gostou da minha explicação, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso, um abraço e falou! Falou. Anúncio. Pausar antes do anúncio, né, talvez. Pausando antes do anúncio. Cara, curti muito o likezão aqui, muito bravo. Também tem uma outra coisa. A gente pode ver que ele aqui, ó, ele, nossa. Ele tipo assim, o ponto dele falar em cima, dar a sua opinião e tal, mostrar as cenas. A gente viu que esse vídeo aqui deu muito, mas muito trabalho, sabe, de ser feito, sabe. Ele falando de tal, cada parte, querer assim, não é um fato, tá? É a opinião dele, é a visão dele e tal, como ele disse, né? Sobre o multiverso. Cara, meio que ele falou que, tipo, a vida. Ele tipo te falou a vida. Vamos fazer um exemplo que ele falou, que a última coisa que ele falou, né? Vamos fazer aqui um exemplo. O nosso corpo, né? Eles são cheios de números, né? E aqui a gente é algo que a gente é algo, a gente pode fazer o que a gente quer, né? A gente existe. Mas se os nossos números aqui, nosso corpo, tipo assim, alguns números assim for divididos para outras coisas, numa cadeira, numa cama, num outro ser humano, mas tipo assim, não teria, só porque tipo assim, jogar alguns outros códigos nossos corpos em outros locais, até no chão talvez, né, não sei, praticamente a gente não é nada, a gente não existe, a gente existe, mas não existe. Por quê? Tipo assim, a gente não existe porque os códigos tem que estar ali, em você, em si, porque aqueles códigos são seus, sabe? É parte de você. Se eles forem para os outros cantos, eles estão ali existindo, mas meio que não tem vida, não tem existência, não tem motivos, não tem sua ambição, sabe? Não tem isso, sabe? Porque você é ali tal, né? E tal, sabe? E também o cara que falou muito, tipo assim, botando assim a vida, né? Assim, o jogo e tal, mas um pouquinho mais sobre a vida e tal, sabe? Vamos fazer um exemplo também. Eu não sei se vocês já assistiram um filme do Scooby-Doo, né? Que eles têm que derrotar fazer o que eles sempre fazem, achando quem é o cara de Shocker, né? Que bate beisebol, né? Já peguei assim, duas dicas pra vocês saberem o que é. É o cara de Shocker, a turma entra num videogame e nesse mundo é tudo gráfico e tal, né? Tudo, sabe, códigos, né? Mais ou menos isso, é um mundo de códigos, que cada tem o seu código, né? Vocês podem ver lá que os códigos lá dos monstros acabam sendo eliminados, né? Quando a turma do Scooby vence o jogo, sabe? É basicamente isso, que aqueles códigos que são 1001, 1010 tal, pá, sabe? Bem, basicamente é isso. E tipo, eu achei bem legal a visão dele também, pelo vídeo ser bem assim, como posso dizer, eu tinha falado antes, né? É difícil, bem feito e tal, né? Bem, que isso. E tipo assim, o que? 22 minutos? 21 minutos e 31 segundos, caraca! É um vídeo assim muito top, bem complicado de ser feito, né? Achei a palavra. E o cara me acha aqui muito like, se inscreve no canal dele, porque olha, muito bravo o canal dele aqui, ó. É o canal LF Android, beleza? Se inscreve aí, porque olha, rapaz, aí ó.
faz vídeos bem legais. E comenta aqui se vocês querem que eu reaja de novo esse cara aqui. Muito legal o conteúdo que ele faz e como ele se expressa nas suas opiniões, vontades, né, de falar. Ele já fala e tal, né, mas tem alguns... Bem, não sei se ele fala assim na cara e tal, né, mas tem limites também, né, mas eu acho que não, né. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. É nóis, tamo junto. Mundo de tela aqui pra dar aquele tchauzinho top. Tchauzinho top. Bem, até amanhã. Fui.